Meus amigos e minhas amigas, um novo dia, 8 de fevereiro, e nós estamos reunidos mais uma vez para rezarmos a palavra de Deus e nela encontrarmos aquele norte tão importante para a nossa vida e a nossa caminhada de fé de cada dia. Muito obrigado a você pela sua companhia de todos os dias, por você estar conosco nessa jornada tão bonita, nos ajudando na divulgação do Evangelho. Nesse dia 8 de fevereiro, nós rezamos a continuidade do capítulo 7. Já estamos no capítulo 7 de São Marcos, versículos 14 a 23. Ontem fizemos até o 13 e falávamos daquela dimensão das tradições com letra minúscula e das tradições com letra maiúscula, daquelas que realmente precisam ser mantidas e daquelas que podem e devem ser transformadas. E como eles estavam preocupados, os mestres da lei, os fariseus, com o que tornava impura a pessoa, o homem e a mulher, Jesus esclarece agora que o que torna impuro não é mais o não cumprimento da lei, no sentido daquelas prescrições religiosas que estão lá no livro do Levítico e algumas também no livro do Deuteronômio. Não são mais essas que tornam impuras o ser humano, mas sim o que sai do coração do homem, o que sai de dentro de nós, aquilo que entra, a comida, tocar nas pessoas, tudo aquilo que o sistema da pureza e impureza estava colocando, que deixava as pessoas excluídas, relegadas, isoladas. Jesus vai dizer isso, se é comida, não vai para o coração, vai para o estômago e tem a sua finalidade natural. Agora, o que sai do coração da pessoa, isso sim pode torná-la impura. E aí, explicando para os discípulos, porque ele dá um baita de um puxão de orelha, nem vocês não compreendem, ele diz que, então, o que torna impuro o ser humano é as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Falta da capacidade de julgar corretamente, de emitir um juízo, não só a falta de lucidez. Veja que as más intenções é que fazem com que uma pessoa se torne impura, no sentido excluída, isolada, porque essa pessoa ela não age conforme o mandato de Deus, que é amor. Também as imoralidades, veja que quantas pessoas faltam com a moral, com a ética, com a estética, né? Quantas pessoas que preferem ir na contramão, sendo corruptos, corrompendo, os assassínios, que não são apenas aqueles homicídios e suicídios, mas são aquelas atitudes de morte que matam, que machucam, que ferem as pessoas. Quando ele fala do adultério, está falando sim da traição, mas também de não respeitar a família. Isso machuca, ofende o coração de Deus. As ambições desmedidas, a ganância, a soberba, o acumular, ou ter só pelo ter, sem aquela necessidade. Quantas pessoas que preferem acumular do que repartir, preferem gastar do que socorrer. Essas são as ambições desmedidas. Então, aquelas pessoas que, porque querem um status, uma pose, uma posição, acabam que pisando sobre as outras, ambições desmedidas. E isso torna impuro, ou seja, isso afasta o ser humano
da vontade e do plano de Deus. E ele continua: as maldades, as fraudes, a devassidão, a pessoa que é devassa, que não respeita os limites dos outros, os valores dos outros, que não respeita a opinião dos outros, que escandaliza as pessoas, a inveja, querer ter o que é dos outros, ambicionar aquilo que é dos outros, esquecendo de fazer o que é da sua boa vontade. O desejo de ser o outro, de ter o que é do outro. Inveja, pecado capital. A calúnia. Quantas vezes que as pessoas são massacradas com mentiras, com conversas, com histórias inventadas, com histórias mal contadas ou deturpadas. E como é triste, como é doído, como machuca ser caluniado. Ainda que no caminho das bem-aventuranças, a perseguição, a calúnia, todas essas realidades são levadas em conta por causa do Evangelho, porque se perseguiram Jesus, vão perseguir nós também, mas a calúnia é algo que fere a dignidade das pessoas. E nós não podemos jamais caluniar alguém. Não podemos, o mandamento vai dizer, levantar falso testemunho. Não podemos, jamais. O orgulho, que é aquela realidade em que nós não nos reconhecemos necessitados do outro, da outra, nos achamos autossuficientes, nos bastamos a nós mesmos. E por fim, como eu disse, a falta de capacidade em emitir um juízo, em ter uma opinião formada, e daí por isso muitas vezes as calúnias que acabam assumindo e repassando até informações inverídicas. Meus amigos, tudo isso suja o nosso coração, tudo isso. Se fizemos alguma coisa dessas realidades, o Senhor está de braços abertos para nos perdoar e nos reconciliar e acolher o nosso desejo de conversão. O que nós não podemos é achar que comidas, lugares, objetos vão tornar-nos impuros, porque o que suja o coração é esses sentimentos, como está aqui no Evangelho de Marcos. Peçamos que o Senhor olhe com misericórdia e bondade para todos nós, que nos ensine a ter um coração puro, como pedimos nas bem-aventuranças, e que passemos todo este dia sempre com boas intenções, com intenções retas, no caminho da moral e dos bons costumes, ao invés de propiciar a maldade, sejamos instrumentos de bondade, de partilha, que cuidam da vida, que tenhamos humildade ao invés de ambições desmedidas e de orgulho, que saibamos elogiar as pessoas, valorizar os seus bons atos, bons modos, boas atitudes, vitórias, conquistas, e jamais sejamos instrumentos de calúnia, que nunca tenhamos inveja nem falta de juízo, porque o Senhor conta conosco e faz de nós instrumentos do seu amor. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã.